O brioche é um pão enriquecido que leva ovos e bastante manteiga na sua massa, que geralmente é feito usando ou batedeira planetária ou sovado à mão por um longo período de tempo, o que não é factível para muitas pessoas. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês uma versão de brioche sem sova, onde o tempo vai fazer todo o trabalho para nós. Vamos para a receita? Vamos começar peneirando 300 gramas de farinha de trigo comum em uma tigela. Então adicionamos sal e 2 gramas de fermento biológico seco. Isso equivale a mais ou menos 1,5 colher de café de fermento. E misturamos bem com a ajuda de um fouet. Em uma segunda tigela, colocamos 2 ovos inteiros, levemente batidos. Colocamos também o leite e o açúcar. E misturamos bem, até que o açúcar esteja dissolvido nessa mistura. Se na sua região estiver bem quente, use o leite levemente gelado para retardar a fermentação. Vamos colocar agora a manteiga. E ao invés de fazer da forma clássica, sovando bastante na bancada ou com a batedeira, vamos colocar a manteiga derretida já no início do processo. Eu derreti a manteiga no micro-ondas por alguns segundos e fui adicionando aos poucos a mistura de ovos, leite e açúcar. Isso porque a manteiga ainda está um pouco quente, então não posso colocar tudo de uma vez. Bata bem essa mistura com a ajuda de um fouet para que ela fique bem homogênea. Coloquei também raspas de meio limão siciliano para dar um frescor. Pode usar também raspas de meia laranja se você preferir. Vamos então agora colocar a mistura de leite, ovos e manteiga, já bem homogeneizada, na mistura de farinha. Abra um buraco na mistura da farinha e coloque os líquidos. Misture bem com a ajuda de uma colher, até que toda a farinha esteja hidratada. A ideia aqui é misturar e não sovar a massa. Nesse ponto, veja se a massa precisa um pouco mais de leite. Eu fiz essa receita várias vezes, com farinhas diferentes, e algumas farinhas absorveram mais leite do que outras. Então, se você observar que a sua massa está mais seca do que a do vídeo, coloque um pouquinho mais de leite. Cubra a mistura com a tampa ou saco plástico e deixe descansar por 10 minutos em temperatura ambiente. Depois desse breve descanso, iremos fazer séries de dobras na massa para ir desenvolvendo o glúten aos poucos. Com as mãos umedecidas, puxe a borda da massa, estique-a levemente e dobre-a sobre si mesmo. Você vai perceber que a massa está um pouco quebradiça no começo, mas não se preocupe, continue o processo. Faça esse movimento por toda a extensão da massa. Todo o processo de dobras deve demorar uns 30 segundos, é bem rápido. Cubra novamente com a tampa e deixe descansar por 20 minutos. Vamos repetir o processo de dobras, seguidas pelo descanso, por mais 3 vezes, totalizando 4 séries de dobras. Na quarta dobra, veremos que a massa já está mais elástica do que no início, porém não completamente elástica. O restante do desenvolvimento do glúten se dará na geladeira, onde a massa ficará tampada por no mínimo 16 horas. Durante esse tempo, as cadeias de glúten ficarão mais fortes e o pão desenvolverá mais sabor. Depois de 16 horas na geladeira, a massa cresceu um pouco e está bem firme, uma vez que ela tem bastante manteiga. Vamos deixar em temperatura ambiente para ela voltar a ficar maleável e então faremos a modelagem final. A minha massa demorou 1h30 para voltar para a temperatura ambiente. Ela cresceu um pouco mais também. Tire o gás da fermentação e divida a massa em 2 partes iguais. Você pode também fazer no estilo Nanterre, com várias bolinhas, como fizemos no vídeo de brioche de fermentação natural. Você pode observar que a massa vai estar um pouco mais elástica depois desse tempo que ela ficou na geladeira. Para cada parte, faça uma bola, dobrando as pontas para o meio, enquanto você gira a massa na bancada. Depois é só fazer uma bolinha, arrastando a massa para criar uma tensão na superfície. Então coloque as 2 bolas de massa em uma forma bem untada, com óleo ou manteiga. Cobrimos com saco plástico e deixamos fermentar novamente em temperatura ambiente até ela dobrar de volume e chegar na borda da forma. Para pincelar a massa antes de assar, vamos fazer uma mistura de uma gema,
com meia colher de sopa de água. Então pincelamos essa mistura sobre a massa antes de levá-la ao forno, para dar uma cor a mais ao pão. Eu coloquei também um pouco de açúcar perolado por cima para decorar. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, ou seja, forno baixo, e asse por 35 a 40 minutos, girando a forma no meio do processo para assar de forma igual. Se você tiver um termômetro, a temperatura interna deve ser de 90 graus Celsius. Retire o brioche do forno e deixe descansar por 10 minutos na própria forma. E só então transfira para uma grade de resfriamento, onde ele vai ficar resfriando por mais 1 hora antes de cortar. Isso para que o miolo termine de chegar no ponto. O sabor desse pão é incrível. É um sabor amanteigado com um leve frescor das raspas de limão. Fica com essa cor amarelinha dos ovos e também da manteiga. Façam e depois me contam o que acharam do sabor. Uma fatia desse pão com geleia e manteiga combina muito bem com uma xícara de café. Esse pão fica delicioso e não tem esforço algum da nossa parte. Todo o trabalho é feito pelo tempo. Espero que tenha gostado dessa versão do brioche. Se gostou, clique em curtir para que o YouTube compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também gostam de fazer pães em casa. Obrigado por assistir até o final desse vídeo e até o próximo.